News CNN. Banco Central, dia de Copom, né, gente? Dia quente hoje na notícia. Banco Central reduz a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, como amplamente esperado pelo mercado, pelos agentes econômicos. A taxa básica de juros do Brasil, a Selic, vai para o patamar de 14,5% ao ano. É a segunda redução consecutiva da taxa de juros do Banco Central, a primeira feita em janeiro, na primeira reunião, como já havia sinalizado o Banco Central, assim como na primeira decisão, que havia uma expectativa de que o Banco Central fosse capaz de fazer uma redução de 0,5 ponto percentual, ou seja, acelerando o passo, o ritmo, a intensidade da redução da taxa de juros. Dessa vez, o mercado, em algum momento, até imaginou que haveria espaço para o Banco Central lá atrás manter esse ritmo, mas não foi possível. A guerra no Oriente Médio, a mudança no patamar dos preços das commodities, dos combustíveis, o grau de incerteza e de imprevisibilidade desse cenário, tudo isso ressaltado no comunicado do Banco Central, que acaba de ser publicado, tudo isso refletindo para essa decisão do Banco Central de fazer uma redução pequenininha da taxa de juros. Qual a sinalização para frente? A sinalização para frente é de que o Banco Central continua enxergando espaço para manter o que ele passou a chamar de processo de calibração dos juros, ou seja, ele não está indicando que vai parar, não está indicando que vai repetir a dose, ele está indicando que o Banco Central está em processo de calibração de juros. Isso significa movimento para as próximas reuniões. A intensidade desse movimento vai ter espaço para aumentar e passar a reduzir os juros em 0,5%? Não dá para saber. Mas o que está declarado aqui é que o Banco Central mantém a disposição de continuar com o ciclo de calibragem da taxa de juros e continua reforçando aqui e reafirmando serenidade, cautela na condução da política monetária, de forma que os passos futuros desse processo de calibração da taxa básica de juros possam incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos no Oriente Médio. Então, como eu disse, quando ele mantém essa frase dizendo os passos futuros do processo de calibração, ele está confirmando que o Banco Central quer continuar se movimentando. Essa sinalização já apareceu em janeiro, né, da disposição e da crença do Comitê de Política Monetária de que a taxa de juros está fazendo o seu efeito na macroeconomia do país, mas que há um elemento surpresa aí de altíssima imprevisibilidade, que é a guerra no Oriente Médio. Uma informação importante que vem neste comunicado é uma mudança na projeção do Copom para a inflação, tanto deste ano como para a inflação do ano que vem. Mais importante para a inflação deste ano, que o próprio Comitê de Política Monetária passa a prever um IPCA de 4,6%. Isso significa, minha gente, que no cenário de hoje, o Banco Central já prevê que não cumprirá a meta de inflação de 3%, com 1,5% para cima, 1,5% para baixo na sua banda de tolerância em 2026. Então, aqui tem um cenário que chama a atenção, porque é o Banco Central admitindo desde já que vai ficar mais difícil, vai levar mais tempo para o cumprimento da meta de inflação de 3%. A calibragem ou a mudança, o reajuste na expectativa para a taxa de juros no quarto trimestre de 2027, lembrando que o Banco Central decide hoje, já olhando lá para o final do ano que vem, é assim que funciona a política monetária. Teve uma leve alteração de 3,3% para 3,5%. Ainda assim, nós estamos entendendo que o processo de redução da inflação, ele está num ambiente de altíssima imprevisibilidade e ainda distante da meta de inflação. O Banco Central, nesse comunicado, ele continua falando sobre o tamanho da indefinição e da mexida, da volatilidade dos preços e de como isso pode impactar num primeiro momento e também num segundo processo de ajuste, de acomodação dessa mudança de preços que acontece em função da guerra, como é que tudo isso vai impactar na taxa de juros. Então, vou repetir aqui, o Banco Central decide por uma redução da taxa de juros que vai para 14,5% ao ano, uma redução de 0,25 ponto percentual, como era esperado, chamando atenção para esse clima de imprevisibilidade
mas mantendo a porta aberta para mais reduções. Lembrando que o mercado financeiro, fazendo ajustes também nas suas previsões, agora enxerga um limite para a taxa de juros ao final deste ano em 13% e não mais em 12%. O que continua, gente, mantendo o Brasil sob uma taxa de juros muito apertada, muito alta e restritiva para a economia. Então está aí o Banco Central decidindo os juros para 14,5%, deixando claro a sua disposição de continuar seguir nesse processo de redução dos juros, mas ainda diante de um cenário de bastante incerteza.